Deus. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje temos a honra de conversar com o assessor do CENSP, professor Wesley. Vamos conhecer um pouco mais sobre quem é Wesley, por trás do cargo, sua trajetória, visão de gestão e a vida pessoal. Professor Wesley, obrigado por estar aqui com a gente. Eu vou começar com umas perguntas. Sim. Professor Wesley, para começarmos, conta pra gente quem é Wesley fora do ambiente profissional. O Wesley é uma pessoa que eu digo solidária, carismática, amiga, né? Eu sou assim, sempre tento tratar todas as pessoas com muito respeito, tenho muitas amizades, né? Bem descontraído, acho que esse é mais ou menos como eu sou, né? No cotidiano. Onde o senhor nasceu e cresceu? Tem alguma lembrança marcante da infância que você guarda com carinho? Eu nasci em Foz do Iguaçu, no Paraná, né? Só que eu vim para cá, aqui em Correia Pinto, com 3 anos de idade. E assim, a minha vida, vamos dizer, minha infância, eu tive toda aqui em Correia Pinto. O que eu guardo sempre aqui de Correia Pinto é a relação com o povo, as amizades, né? E a vivência que eu tive com meus vizinhos, com os amigos, né? E como a comunidade de Correia Pinto moldou o meu caráter, né? E como assim, embora eu tenha nascido em outro estado, eu sou mais catarinense do que paranaense, né? Uhum. Como o senhor gosta de aproveitar seu tempo livre? Tem algum hobby ou atividade que te ajuda a recarregar as energias? Assim, como a vida agora hoje em dia é muito corrida, né? O cotidiano como a gente anda muito atarefado, assim, ó, o que eu gosto, quando eu tenho tempo, eu gosto de ir numa academia, né? Malhar um pouco, tentar ter uma vida saudável, distrair um pouco, jogar um futebolzinho, assistir uma série, né, com a família. É, é isso. Tá. Agora eu vou perguntar um pouquinho sobre sua família e a relação com a sua família. Uhum. Tá. Sabemos que a família é uma parte essencial da vida. Como é a sua relação com seus filhos ou filho? Eu tenho só um filho de 4 anos, né? O Augusto. O Augusto, assim, eu acho que eu vejo muito que ele puxa um pouco minha personalidade, como é uma pessoa fácil de lidar. Só que ele é muito agitado, ele brinca bastante, só que ele é bem sociável, né? Eu e ele, a gente brinca de futebol, videogame, anda de bicicleta. É assim, ó, eu e ele, a gente tem um baita relacionamento, tanto assim que eu noto que muito da personalidade dele, ele tá já indo mais pro meu lado, que vamos dizer, pro lado da mãe, né? Até por ser um menino, mas ele tem muito da minha personalidade. É uma relação, claro que ele só tem 4 anos, mas é muito boa a relação com ele. Quais os maiores aprendizados que a paternidade te trouxe? A paternidade, eu acho assim que ela me trouxe mais responsabilidade, né? Ela me deu mais maturidade. A gente muda muito a visão e assim, ó. E o amor mesmo, o amor verdadeiro, a gente só descobre depois que a gente é pai, né? Ou a mulher é mãe, mas é ali que a gente descobre que é amor verdadeiro. Quer dizer, a gente às vezes assim, ou acha que é até uma paixonite de adolescência, é amor, alguma coisa, não tem nada a ver. Esse é o amor verdadeiro, né? E é isso que me trouxe, muita maturidade, me trouxe mais discernimento, trouxe mais, assim, que eu digo, empatia, de entender a relação das pessoas, né? Principalmente, assim, às vezes a gente julga muito uma situação quando a gente não tem um filho, mas quando a gente tem, a gente já começa a julgar de um outro modo, né? Então, isso que trouxe para mim. Você consegue equilibrar bem a rotina profissional com o tempo com a família? Como faz isso no dia a dia? Eu tento, que tem algumas vezes que eu trabalho à noite, né? Então, daí, assim, como o meu menino ele estuda à tarde, e minha mulher também trabalha o dia inteiro, daí, às vezes, quando eu tô de manhã com ele em casa, eu deixo ele dormir até um pouquinho mais, brinco com ele, mas, assim, é mais no final de semana. Ou à noite, quando eu tô em casa, que eu brinco com ele, ou que eu tenho tempo com a minha mulher, com ele, né? Pra gente conversar, se distrair, ou eu brincar com ele, assistir uma série, alguma coisa. Mas senão nos finais de semana, quando o tempo é bom, né, daí eu levo ele para sair, para andar de bicicleta, para jogar futebol. Mas é assim, ó, é o que eu digo, é bem corrido, a minha rotina é bem corrida. Até por ter algumas noites eu trabalho na escola, então daí se torna bem corrido. Eu vou perguntar um pouquinho sobre sua formação e trajetória. Eu sei que o senhor já foi professor de educação física, né? Sim. Daí eu fui perguntar o que te motivou a escolher essa área? Na verdade, assim, quando a gente é novo, a gente tem muito sonho, né? Eu sempre tive vontade de ser técnico de futebol.
Porque, vamos dizer assim, porque técnico, quando a gente é novo, a gente sonha em ser um jogador de futebol. Claro que daí vai chegando uma certa idade, a gente vê que não tem como. E daí eu pensava, não, então ser um técnico de futebol. Daí, claro, que depois a gente começa fazendo faculdade, a gente tem que aproveitar as oportunidades que vêm. Quando eu estava fazendo a faculdade, surgiu a oportunidade de eu começar a dar aula. E a partir dali, daí eu não larguei mais. Daí eu comecei a trabalhar em escola. Daí depois, ele, claro, de alguns anos passei no concurso e daí continuo até hoje, né? Qual foram os maiores desafios na sua trajetória acadêmica ou profissional até aqui? A trajetória acadêmica, assim, tem muitos, porque, assim, ó, quando eu comecei a estudar, foi naquela época de transição, assim, da parte tecnológica, né? Porque não tinha tanta tecnologia na escola, a gente não existia, nem pesquisa em computador a gente tinha na escola, quando eu fui para estudar, fazer a faculdade. Então, assim, o primeiro desafio foi mexer na parte tecnológica, né? Se a gente não tivesse um cursinho, alguma coisa antes, já... É pra mexer em tudo, né? Sim, e a gente teve que ir se adaptando, né? Se adaptando. E daí, claro que os desafios também, porque assim, eu quando eu estudei a Faculdade de Educação Física, a minha aula era de segunda a sábado. Então também a questão da trajetória, né? De ir para lá de todos os dias, né? Então de chegar tarde, trabalhar o dia inteiro, às vezes não ter um tempo para estudar uma prova. Esse era um desafio muito grande. Daí isso, e só que claro que graças a Deus a gente foi vencendo, sempre também com bastante esforço e tudo deu certo. Teve alguma pessoa ou momento que te inspirou a seguir a carreira na área pública e educacional? Assim, ó, eu comecei até, como eu falei, educação física por causa que eu gostava muito de esporte, eu sempre gostei muito da área de esporte. Mas assim, um dos maiores incentivadores que eu tive assim como referência foi o meu irmão. Ele é professor de educação física também, o professor Ernelli. Ele foi uma referência para mim e ele que me estimulou também a fazer a faculdade, né? Então, e assim, eu até como professor, eu sigo ele como referência. Ele é um ótimo professor. Como foi assumir o cargo de assessor do CENSP? Quais foram suas primeiras impressões e prioridades? Foi um desafio, né? Porque assim, ó, quando eu vim como assessor para cá, eu tinha sido 6 anos diretor de outra escola. Então, assim, tu chegar num ambiente diferente, com pessoas diferentes, né? Mas graças a Deus, assim, eu noto que eu sempre tenho muita facilidade para me adaptar a certos espaços. E quando eu cheguei aqui, todos me recepcionaram muito bem. Claro que daí a gente vai construindo com o tempo um ambiente bom de trabalho, né? Hoje eu gosto muito e assim, como eu já tenho vamos dizer, aqui o Nossa Senhora dos Prazeres, eu tenho muitas lembranças porque eu fiz a minha vida inteira escolar foi aqui no Nossa Senhora dos Prazeres. Eu estudei da primeira até o terceiro ano do médio. Então, claro que assim, eu já tinha, vamos dizer, essa memória afetiva da escola, né? E daí, claro que a gente daí trabalhando, né, interagindo, daí cada vez foi melhorando mais e eu acho muito bom trabalhar aqui. Quais você considera os maiores desafios da gestão educacional hoje? A gestão, assim, ó, o desafio, o que é? Até por causa da tecnologia, né, do estilo de vida que os adolescentes, as crianças hoje têm, é difícil você conseguir manter a atenção do aluno, né? Porque assim, ó, tudo é mais atrativo do que estudar. Tudo é mais atrativo que você pegar um livro e ver. Né? Você tem tudo na tua mão, o celular, você tem computador, você tem um videogame, tudo chama mais atenção que estudar, né? Então, assim, o objetivo maior é tentar, talvez, fazer o aluno ter uma aprendizagem, né? Mas de um modo que chame a atenção dele, que ele possa usar para a vida dele, né? E é isso o maior desafio, é você conseguir fazer o aluno vir e conseguir fazer o aluno estimular a aprender. Tem alunos que vêm só para fazer bagunça. Né? Sim, então por isso que eu digo, e é difícil, só que assim, quando uma aula é mais dinâmica, uma coisa que chama a atenção deles, talvez assim, ó, você tentando trazer para a linguagem deles, ou né, ou para alguma coisa cotidiana que acontece com eles, eu acho que chama mais atenção deles, consegue desenvolver mais a aprendizagem. Mas agora, se você, hoje em dia que eu digo assim, ó, não cabe mais aquele professor que só chega, passa a matéria, vamos dar uma estudadinha, explica alguma coisa, outro dia já é uma prova. Como era mais ou menos assim, né? E hoje já não cabe mais. E daí, assim, só que assim, ó, eu vejo pelo Nossa Senhora dos Prazeres, até comparando com outras escolas estaduais que eu trabalhei, ela até
ela é bem estruturada, porque tem o maker, tem o laboratório de tecnologia, tem o laboratório de ciências, então assim, eu vejo que ainda tem como o aluno aprender e o aluno gostar daquilo que está fazendo, né? Tem algum projeto ou iniciativa que você tenha implementado no SENSP e se orgulha em ver os resultados? Assim, ó, eu na verdade eu não implementei, eu ajudei, eu participei, né, sobre da criação dos projetos da Horta, mas não fui eu que implementei, já estava no PPP, mas assim, ó, eu acho bem de grande valia, porque assim, a, a gente não era preparado, vamos dizer, no tempo de escola, sobre ter uma qualidade de vida, ou uma alimentação saudável, alguma coisa assim. Então, e hoje eu vejo que a escola prepara muito isso, né? O aluno, vamos dizer, claro que cada um tem o direito de escolha, o que vai comer ou não, mas só que assim, ó, o aluno ele tem consciência daquilo que faz bem e faz mal. E a aula prática em si, mexer na horta, na lavoura, faz o aluno aprender mais. Então, assim, que eu acho que esse foi bem interessante. Até porque na parte da alimentação, quem coordena ali, daí a parte da alimentação que é da escola, né? Daí sou eu, daí por isso então que eu mais esse estímulo da alimentação mesmo, né? Como você lida com a pressão e as responsabilidades da assessoria? É assim, ó, o que é um assessor escolar? Um assessor de direção? O assessor de direção é como se fosse, dar um exemplo, antigamente, em algumas escolas que existiam, o diretor e o vice-diretor, né? Então, assim, ó, as responsabilidades do assessor são as mesmas do diretor. Só que, claro, que o diretor geral é o que é a última palavra, né? O que comanda, né? Mas, então, assim, eu vejo que a gente tem muita responsabilidade, né? Porque, assim, a partir da hora que você entra numa escola, você, da parte administrativa, de gestão, você tem que cuidar da parte da supervisão, da parte pedagógica, da parte dos professores, alunos, pais. Então, é toda uma comunidade. Então, assim, a responsabilidade é muito grande. E também a responsabilidade é grande porque os pais, a partir da hora que traz o aluno aqui para a escola, ele confia na gestão, né? Então, por isso que aumenta mais a responsabilidade de cuidar, né? De proteger, de ensinar. Então, assim, é um trabalho que eu digo ele é cativante, é um trabalho bom, mas é muito, exige muita responsabilidade. E a gente nunca trabalha só no horário da escola. Sempre tem alguma coisa que a gente leva para casa, para trabalhar em casa, para fazer em casa. Então, é um trabalho assim bem, que eu digo, cansativo, né? Mas é gratificante também. O que você gostaria que os alunos e colegas lembrassem da sua gestão no futuro? Eu acho assim, ó, que eu penso que eles têm que lembrar assim, ó, eu acho que eu sempre falo isso para os alunos, que eles têm que ficar, nem que seja, às vezes, daqui uns 10 anos, escutando a minha voz ali falando ali, ó, faça isso, estude, seja alguém na vida, entendeu? Porque eu já tenho quase uns 20 anos de carreira, assim, eu já tive muitos alunos que formaram em faculdade, tudo. O que eu digo sempre assim, ó, vocês têm que superar, gente. Vocês têm que assim, e que a gente seja um incentivo para eles, né? Para ter uma vida boa. Eu digo, ninguém precisa sair daqui, todo mundo se formar numa faculdade, alguma coisa, mas tem que ser assim aquela pessoa, um bom cidadão, uma pessoa que de respeito, uma pessoa que sabe trabalhar, uma pessoa que sabe cumprir o horário. É isso que eu digo. Eu acho que a escola tem que preparar isso para a vida, né? E o que eu espero de todos os alunos é que assim, ou que eu tenha dado um conselho ou não. Talvez às vezes eu dê um conselho ruim também, né? Mas que eu diga assim, mas siga aquilo assim, aquilo de bom que a gente fala, o que a gente ensina. E eu sempre digo também assim, ó, que eu acho que, principalmente nós, ali como professores, nós temos que ser uma referência, né? Então, cobrar, exigir, mas aquilo que você faz, né? E o exemplo arrasta. Então, se você é um exemplo, tu arrasta. Vai ter alguém que seja uma pessoa, vamos dizer, você tem 700 alunos, que 2, 3, pelo menos, tenham entendido o recado que você tenha dado, que seja para bom, tu já conquistou alguém, né? Tu já mudou a vida de alguém. Então é isso que eu digo. E eu consigo mudar a vida de alguém. E para encerrar, que mensagem você gostaria de deixar para os alunos, professores e comunidade que acompanham o trabalho do SEM? Não, o que eu gostaria de deixar que assim que o pessoal continue acreditando no nosso trabalho, que a Escola Nossa Senhora dos Prazeres sempre está cada vez melhorando, está melhorando a estrutura,
está melhorando a parte pedagógica. Quem sabe futuramente nós vamos, foi aprovado, mas a gente tem todo um trâmite para virar escola cívico-militar. Então, que eu digo, uma escola que vai ter mais disciplina, uma escola que eu digo vai ter um cuidado a mais com os alunos, né? Então é isso, e que venham estudar aqui, que gostem da nossa escola, que a nossa escola sempre está de braços abertos para todos os alunos aqui de Correia Pinto. Tá bom? Tá bom. Obrigada, professor Wesley, por compartilhar um pouco da sua história com a gente. Foi um prazer entrevistar o senhor. Não, obrigado. Obrigado pela lembrança. Sucesso na sua caminhada. Obrigado, vocês também.